participar de um momento especial da nossa vida. E esses anjos, eles vêm também para abençoar toda a igreja, todos aqueles que com fé da reunião participam. Portanto, agora, prezados irmãos, teremos prazer, a satisfação de ouvir os nossos irmãos músicos, coristas, apresentarem, irmãos, hinos, melodias que envolvem muito o nosso espírito no amor de Deus. E é importante nós estarmos aqui e participarmos de verdade da reunião, né? Deixarmos nos levar, irmãos, pelos hinos, pelas mensagens, pelas palavras que vêm de encontro aos nossos corações e agradecer muito. Nós precisamos, irmãos, agradecer muito, muito mesmo a Deus. A Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, eles têm cuidado de nós assim de uma forma tão maravilhosa que nós precisamos olhar mais para isso e agradecer, falar: Santa Avó, muito obrigado, a senhora tem me ajudado tanto na minha vida, no meu casamento, na minha família, no meu trabalho, nos meus estudos. Santo Irmão Aldo, obrigado pelo senhor cuidar da minha família, das minhas crianças, dos meus amigos, da minha igreja. Irmãos, nós temos muitos motivos para agradecer. Então, que este momento seja um momento de muita gratidão por parte de cada um de nós. Vamos ouvir na sequência, pela orquestra, o hino intitulado Vamos Cantar Parabéns.
Muito bem, estimados irmãos, na sequência iremos ouvir pelo coral e orquestra o hino intitulado Primaz, Nossa Força e Alegria. Nos traz o alento e as sagradas bênçãos e graças do céu. Leva a nossa prece à santa voz e traz a mensagem e as virtudes de Deus ao seu povo, a vida e a paz. Nos traz o alento e as sagradas
bem, prezados irmãos, todos nós precisamos muito de Deus para vencermos. E sempre na nossa existência precisamos entender que essa vida que nós vivemos aqui na terra, essa vida nesse corpo humano, vai chegar um dia que ela vai terminar. Mas uma vez que Deus criou o nosso espírito, ele é para sempre. O espírito que habita no nosso corpo, uma vez que Deus criou, ele existirá para sempre. E a pergunta que todos nós devemos fazer para nós, todos os dias: onde nós queremos passar a eternidade da nossa alma? Quando fazemos essa pergunta, nós entendemos que existe um lugar onde o nosso espírito vai habitar depois que terminar a vida do corpo. Mas sabemos que existe dois destinos para o nosso espírito: os céus ou as trevas. E esse destino vai depender muito de como as nossas ações, enquanto vivos nesse corpo, estão acontecendo. O nosso Deus, ele tem falado muito às pessoas sobre o caminho estreito, sobre a vida justa, sobre a vida honesta, sobre a santidade, sobre o preparo da alma. E ele vem fazendo isso há muitos e muitos anos, avisando o ser humano que depois que terminar o corpo, o espírito vai continuar. Mas por que Deus está avisando as pessoas para que vivam em santidade, plantem coisas boas, pratiquem o bem, para que o espírito possa voltar para o céu, para os céus, de onde ele veio, de onde foi criado, e não se perder nas trevas do sofrimento, irmãos, do choro e do ranger de dentes. Hoje, a Igreja Apostólica, irmãos, está anunciando a vontade plena e perfeita de Deus. Podemos observar em todos os pontos doutrinários e disciplinares da Igreja Apostólica, tudo é falado e ensinado para que o ser humano esteja alinhado na vontade de Deus. Todos os detalhes. Uma pessoa em sã consciência, uma pessoa de bom senso, vai observar que a Igreja Apostólica está atuando para mostrar para as pessoas que compensa muito mais estarmos no caminho de Deus do que vivermos nessa terra sem limites, sem regras e sendo muitas vezes o próprio governo da nossa vida. Aqui nós aprendemos o governo de Deus. E por isso, neste momento, eu tenho uma palavra aos irmãos. Temos diante de nós uma missão sagrada e essencial para o desenvolvimento de nossa igreja. Buscar almas preciosas para o nosso Deus. Pensem, estimados irmãos, que se o ser humano não tiver um refúgio, uma fortaleza, uma igreja, uma doutrina e uma disciplina, se não tiver um governo celestial que lhe imponha limites e regras para viver com ordem, certamente não encontrará paz nem felicidade e sua vida será vazia e sem fundamento. Irmãos, diante do conhecimento, diante da luz da doutrina, é importante nós pensarmos. Às vezes a gente vê tantas pessoas no caminho errado, né? Diante da doutrina. Não que nós estamos condenando, julgando as pessoas, não. É que diante daquilo que nós aprendemos, diante daquilo que Deus tem para a nossa vida,
nós observamos que muitas pessoas estão indo num caminho que muitas vezes parece ser bom aos olhos dos homens, mas o final dele é o caminho da morte do espírito mesmo. Então, será que nós vamos ficar olhando as pessoas caminhando para o abismo, as pessoas caminhando para as trevas, para a perdição, para a condenação de sua alma, e não vamos fazer nada? Vamos ficar só olhando, não vamos se mover, não vamos, irmãos, ter o desejo no nosso coração de anunciar essa palavra, essa mensagem? Por isso que nós precisamos entender a missão de nossa igreja. A missão de nossa igreja é falar, é anunciar, embora nós sabemos que o coração de muitas pessoas se encontram de uma forma muito fechado, corações de pedra, duros. Mas eu me lembro que em uma certa ocasião, o profeta Santo Irmão Aldo, ele nos deu um ensino, e através da missionária Odete, ele disse assim: olha, irmãos, independentemente das pessoas aceitarem ou não aquilo que nós estamos anunciando, aquilo que nós estamos divulgando, nós precisamos fazer nossa parte. Nós não podemos cansar de falar da vontade de Deus, porque quando cansarmos, é como se nós estivéssemos nos rendendo ao inimigo de nossas almas. Podemos ter muitas outras formas de canseiras na nossa vida, está cansado, descansa, mas não podemos descansar no sentido de falar dessa palavra, de falar desse evangelho, de falar desses santos que Deus colocou na nossa vida nesses dias, nessa igreja, para falar para todos, para a humanidade toda, sobre a vida que as pessoas devem ter com Deus. Entender, irmãos? Então vamos mais uma vez neste espírito de amor, de união, nesse espírito de entender que nós precisamos falar, nós precisamos divulgar, não só através dos púlpitos, da hora milagrosa, das nossas reuniões, não. Primeiro, através da nossa vida, ser um exemplo, mas fazer de tudo, irmãos, para anunciar o nome dessa igreja, desses santos de Deus, que está atuando para avisar, para salvar um número muito grande de almas para o reino dos céus. Aqueles que tiverem bons ouvidos, aqueles que verdadeiramente pensarem na salvação de sua alma, irão aceitar, irão se batizar, irão ser salvos. Eu deixo essa mensagem no coração dos nossos irmãos, se cada um procure fazer neste momento, logo após a oração, as nossas irmãs irão passar as salvas, recolhendo as contribuições. Aqueles que sentirem no seu coração desejo de ajudar, ajudem com fé, com amor, porque as ofertas também, irmãos, têm um valor extraordinário para manter todo o trabalho de nossa igreja, divulgação, anunciação, irmãos, manutenção. Todo o trabalho de nossa igreja depende exclusivamente do ofertar, do contribuir de todos os nossos irmãos. Eu irei fazer uma oração, peço a todos para que no gesto de reverência, curve a sua cabeça, feche seus olhos, assim vamos orar. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos por este momento. Consagre as nossas ofertas, abençoe grandemente a vida dos teus filhos, do teu povo, todos possam ter alegria na alma, no coração e ajudarem esta obra sem nunca cansar. Não podemos cansar, mas precisamos falar do nome da Santa Avó Rosa, uma santa tão poderosa, do nome do Santo Irmão Aldo, um santo tão forte, tão poderoso, um profeta, o último profeta que Deus enviou a esta terra, para avisar, para falar para as pessoas sobre a salvação, sobre a vida com Deus. E todos aqueles que ouvirem
que se arrependerem de seus pecados e aceitarem esta palavra, irão ter uma experiência linda com Deus na sua vida. Consagre, Santa Voz, nossas ofertas, e nós agradecemos por tudo que a Senhora, junto com o Santo Irmão Aldo, tem feito por nós. Obrigado por cuidar de cada um de nós, a nossa igreja, do nosso povo, a nossa família. Nós agradecemos a todo o reino dos céus, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Estimados irmãos, eu quero, nessa oportunidade, retransmitir um depoimento de fé da nossa irmã, a senhora Camila Batista dos Santos Neta, residente na cidade de São José dos Campos, estado de São Paulo. Relatou o seguinte depoimento de fé: quando eu estava com 5 meses de gestação, realizei a ultrassonografia morfológica e nela foi constatado que minha bebê apresentava má formação nos 2 pezinhos, conhecida como pé torto congênito. Naquele momento, eu não fazia ideia do que isso significava, mas imediatamente elevei meu pensamento aos céus, agradecendo a vida dela e pedindo que essa condição não fosse algo grave. A médica recomendou aguardar até o nascimento para avaliar o que poderia ser feito. Durante esse período, eu e meu esposo oramos intensamente. Com fé, utilizávamos a água e o óleo ungidos, pedindo a Deus um milagre nos pés da nossa filha. No dia 5 de março de 2016, nasceu nossa Milena, de parto normal e com saúde. Logo após o nascimento, o médico recomendou que ela fosse submetida a uma cirurgia nos pés ainda bebê, pois afirmava que ela havia nascido com os tendões encurtados e alterações nos ligamentos, o que o impediria de andar. Informou também que ela precisaria usar gesso nas pernas e botas ortopédicas até os 7 anos de idade. Mesmo diante desse diagnóstico, eu continuava em oração. Pedia de todo o coração que o irmão Aldo e a Santa Avó Rosa intercedessem por nós e que o Senhor me desse um sinal sobre a real necessidade da cirurgia. No dia marcado para o procedimento, simplesmente não consegui levá-la, pois meu coração dizia que não era para ser feito. Seguimos com muita fé, levando-a à fisioterapia 3 vezes por semana, realizando massagens com óleo ungido e banhos com água ungida. Mudamos de médico e após novos exames de raio-x, ouvimos a confirmação do milagre. Nossa filha tinha os tendões desenvolvidos, não havia necessidade de cirurgia e, segundo o novo médico, se o procedimento tivesse sido realizado, ela realmente não teria conseguido andar. Naquele momento, meu coração se encheu de alegria e gratidão. Milena não precisou de gesso nem de cirurgia. Usou a bota ortopédica por apenas 1 mês e com apenas 1 aninho de idade já estava andando normalmente, com os 2 pés perfeitos e sem nenhuma sequela. Hoje, aos 9 anos de idade, Milena desfruta de perfeita saúde. Eu e meu esposo, Paulo José Alves, agradecemos de todo o coração a Deus, a Jesus, a Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo e a todo o poder celeste pelo grandioso milagre realizado na vida da nossa filha Milena Santos Alves. Prezados irmãos, aqui está mais um depoimento de fé, de muitos outros que nós temos ouvido
e também que cada um de nós temos, né? Cada um de nós temos uma experiência linda com a Santa Avó, com o Santo Irmão Aldo, muito especialmente naqueles momentos mais delicados da nossa vida, quando nós pedimos e eles nos atenderam, nos ouviram, nos acudiram, nos abençoaram em nome de Deus e até um milagre realizaram na nossa vida. Então, que nós sejamos sempre agradecidos por tudo quanto temos alcançado nessa igreja. Irmãos, agora em prosseguimento à nossa santa reunião, vamos ouvir pela orquestra o hino intitulado Segue-me.
Muito bem, estimados irmãos, hoje estamos reunidos em uma reunião muito especial, onde nossos irmãos da Orquestra Ofia Paraná e Coral de Câmara, irmãos, vieram para, junto com os nossos irmãos desta congregação, realizarem, irmãos, uma festa muito linda para o reino dos céus. No exercício do seu ministério, os nossos irmãos coristas se reúnem para, de uma forma muito especial, apresentarem, irmãos, uma parte daquilo que fazem em nossa igreja. Então, estamos apreciando com muita alegria em nossos corações, pedindo muito a Deus, a Jesus, para que abençoe muito os nossos irmãos com este ministério muito lindo em nossa igreja. Na sequência, vamos ouvir, pelo coral e orquestra, um hino intitulado Grande é o Senhor.
vamos de todo o nosso coração cantando louvores ao teu nome, ó Deus Altíssimo. Pai, cria em nós um coração puro, apaga as nossas transgressões. Tua misericórdia será para todos, sempre grande é o teu nome, ó Deus, Pai Criador. Muito bem, prezados irmãos, na vida nós devemos sempre saber o tanto que Deus é grande. Porque quando nós sabemos disso, os problemas, as lutas, tudo que aparecer no sentido de querer criar dificuldade para a nossa caminhada, nós vamos considerar muito pequeno. Diante das maiores lutas, nós vamos acreditar, nós vamos confiar que vamos atravessar aquela luta. Porque grande é o Senhor, grande é o nosso Deus, poderoso. Irmãos, e nesses dias Ele nos deu a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, essa igreja, para que nós consigamos ter acesso, irmãos, a essa força que vem dos céus. Porque, irmãos, para ter acesso ao poder de Deus, nós precisamos entender qual é a sua vontade. Porque a partir do momento em que nós aceitamos a vontade de Deus para a nossa vida, nós aceitamos o governo dele. Então, quer dizer que a nossa vontade deixa de existir e a vontade de Deus passa a nortear nossa vida, as nossas ações, as nossas reações, e nós vamos viver segundo a sua palavra, segundo a sua vontade. E quando isso acontece, irmãos, é maravilhoso, porque nós vamos entendendo que nós estamos lutando para chegar nos céus, e não para ficar aqui na terra para sempre. Porque às vezes dá a entender que muitas pessoas, da forma como escolhem viver, parece que nunca vai morrer, nunca vai deixar o corpo, e parece que está construindo a sua vida para ficar aqui para sempre, no sentido material, no sentido de dar tudo de si pelas coisas da terra, mas muito pouco pelas coisas de Deus.
Então, neste momento, eu quero convidar a todos para, junto comigo, meditarmos numa mensagem que fala muito sobre condenação e salvação do Espírito. É simplesmente sobre a mentira e a verdade, sobre a falsidade e o caminho da verdade. Eu vou ler essa mensagem para os nossos irmãos, até porque preciso ser um pouco rápido, nosso tempo, irmãos, passa muito rapidamente, e eu vou ler um tanto rápido e depois alguns minutinhos para meditarmos juntos. Os que vivem na falsidade não seguem ou vivem em espírito, mas se guiam pelos desejos da carne. Conduzem-se por desejos impuros e, como criaturas irracionais, agem segundo sua natureza corrompida. Procuram mudar seus costumes ou prazeres cotidianos e não cessam de pecar, enganando os corações instáveis e blasfemando daquilo que não compreendem. O apóstolo São Pedro advertiu com firmeza: estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que estavam se afastando dos que andam em erro. Esses falsos se colocam diante daqueles que buscam a Deus com sinceridade, com o propósito de desviá-los do caminho da perfeição espiritual. Na Igreja Apostólica, ensinamos que todos os fiéis, filhos de Deus, devem crer no Pai Celestial, no Filho Jesus Cristo, no Espírito Santo, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó Rosa, o outro Consolador prometido por Jesus, no Santo Profeta Irmão Aldo e em todos os santos de Deus em espírito e em verdade. Não são verdadeiros os ensinos que não se fundamentam no Evangelho de Cristo. A religião, como ciência espiritual, revela ao homem o caminho para se religar a Deus, permanecer em seu reino, alcançar a santidade e um dia habitar na glória celestial. Aqueles que se afastam da verdade e da justiça divina não podem ser aprovados por nosso Pai, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, do rei e profeta Davi, da Virgem Maria, Pai de Jesus Cristo, Deus da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo. Lembremos-nos, não há comunhão entre luz e trevas. Quem ainda vive nas trevas, necessitando da graça divina, não encontrará luz e vida em fontes sem água. Como disse São Pedro, permanecerá sedento, sem sabedoria e entendimento, pela ausência do Espírito Santo. Mas aquele que abrir o seu coração e buscar luz e vida nos santos de Deus, como a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo, receberá discernimento para compreender toda a verdade. Jesus afirmou: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Assim, proclamamos que a Igreja Apostólica é a luz para o mundo, pois permanece na verdade e na justiça de Cristo. Por meio de Jesus, do Consolador e do Santo Profeta Irmão Aldo, e pela doutrina do Evangelho do Reino dos Céus, conduz todos os que sinceramente buscam a Deus. Sobre os verdadeiros filhos de Deus está escrito: vós sois as minhas testemunhas e o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creiais e entendais que eu sou o mesmo e que antes de mim Deus nenhum existiu e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor
e fora de mim não há salvação. Por isso, como disse o apóstolo São Pedro, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E o Senhor, por meio do profeta Ezequiel, declarou: convertei-vos e retirai-vos dos vossos ídolos e afastai os vossos rostos de todas as vossas contaminações. São Mateus também registrou as palavras de Jesus: nem todo o que diz-me Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muito me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Romanos, nos aconselha: recomendo, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e põem obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas os seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulações, enganam o coração dos ingênuos. Portanto, estimados irmãos apostólicos, sejam sábios e prudentes. Não se deixem enganar com o que ouvem, veem e leem, inclusive nas redes sociais, para não perderem a essência da fé que Jesus, nosso amado Mestre, nos legou por meio da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo e desta Igreja Apostólica. Irmãos, rapidamente, todos nós precisamos viver entendendo o seguinte: que existe céu e existe trevas, que existe luz e existe escuridão, que existe verdade e que existe mentira. E diante da luz da palavra, nós entendemos o seguinte: que conhecemos os frutos, ou melhor, conhecemos a árvore pelos frutos. Essa é uma verdade incontestável. Nós vemos um fruto, logo nós conhecemos aquela árvore. Podemos observar, irmãos, em todos os detalhes dos ensinamentos da Igreja Apostólica. Se uma pessoa quiser fazer uma experiência e colocar em prática tudo o que a Igreja Apostólica ensina, essa pessoa verá que os frutos da sua vida serão frutos maravilhosos para Deus. Porque a Igreja Apostólica nos impõe regras, limites. Para quê? Irmãos, exatamente para nos conduzir no caminho estreito. A palavra da doutrina é muito clara quando nos ensina sobre o caminho largo e o caminho estreito. O caminho largo é aquele caminho que não tem margens, que não tem limites, que a pessoa faz o que quer, faz o que bem entende, vai onde quer, faz as suas próprias vontades, não tem margens, não tem limite, ele é largo, ele é espaçoso, vai para lá, vai para cá, irmãos, e vive sem direção, sem rumo, não tem onde chegar. Mas para muitos este caminho parece um caminho bom, porque muitos se acham livres, fazendo o que querem. Mas tem um provérbio que diz: há um caminho que parece bom aos olhos de muitos, mas o final dele é o caminho da morte, das trevas e da perdição.
Agora, quando nós falamos do caminho estreito, a própria palavra nos leva a entender que é um caminho estreito, justo, que tem limites, que tem regras, que nós estamos debaixo de um comando, nós estamos debaixo de uma vontade, e que essa vontade é a vontade de Deus. Quando Jesus ele fala assim: todos aqueles que quiser vir comigo, que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Olha que palavra interessante. Negar a mim mesmo, isso. Negar as minhas vontades para aceitar a vontade de Deus. Irmãos, isso é tão interessante porque, às vezes, muitos de nós vivemos sem responsabilidade espiritual. Às vezes existem muitas pessoas que são responsáveis na sua vida material, na onde trabalham, onde estudam. São pessoas muito bem organizadas e estão certas. Continue assim. Mas e a sua vida espiritual com Deus? As suas atitudes, os seus procedimentos? Porque, irmãos, vai chegar um dia, isso é inevitável, vai chegar um dia que nós vamos estar diante de Deus para prestar contas da nossa vida. E neste dia, a própria palavra nos leva a entender e a refletir que vai ter muitas pessoas que vão querer se justificar. Senhor, eu profetizei em seu nome, eu era pastor, eu era regente, eu era músico, eu era corista, eu era obreiro, eu era diaconisa, eu era um membro da igreja há tanto tempo. E o Senhor vai dizer assim: eu não te conheço. É como se Deus falasse assim: quem é você? Você não estava sob o meu comando, foi você que dirigiu a sua vida, eu não te conheço. Já pensou, irmãos, que triste? A pessoa viveu de qualquer jeito, fez o que quis, bem entendeu enquanto esteve na terra. Aí, no dia de prestar conta com Deus, no dia que deixar o corpo, Deus falar assim: eu não conheço você. Eu não conheço você. Longe de mim, né? A palavra do Evangelho diz: longe de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a pessoa viveu, às vezes ouviu a palavra, ouviu a mensagem, mas preferiu, muitas vezes, continuar no erro, na teimosia, na desobediência. E chega no final, não merece entrar nos céus. Que triste, irmãos. Que decepção. Às vezes alcançou tantas coisas na vida, né? Alcançou cargos importantes na sociedade, mas diante de Deus não alcançou nenhuma moral, não preparou o seu lugar nos céus, muitas vezes não tratou bem as pessoas, foi alguém ignorante o tempo todo, gostava de brigar com os outros, gostava de xingar, gostava de falar mal da vida dos outros, viveu uma vida distante da vontade de Deus. Então chega no final, Deus vai falar: longe de mim. Ou seja, sem lugar para você no céu. Agora, observem, irmãos, para muitos, nesse dia, Deus vai chegar e chamar essa pessoa pelo nome: fulano, você venceu, foi difícil, mas você quis lutar, eu estive com você, lá na sua casa, lá no trabalho, na escola, naqueles dias mais difíceis da sua vida, você me chamou, eu estava ali, você se esforçou, fez minha vontade, você venceu. Tem um hino que diz, né?
a sua última morada. E a Santa Avó poder nos dizer: graças a Deus, você venceu. Então, irmãos, para a vida ter sentido, nunca isso deve sair da nossa mente, sabe? Não num sentido de nós ficarmos com medo, não, mas de uma escolha mesmo. De uma escolha sábia, sabe? De podermos pensar assim: onde eu quero passar a eternidade da minha alma? Onde eu quero viver para sempre? Nos céus ou nas trevas? É isso. É simples o Evangelho. E o Evangelho diz: não tem como servir os dois senhores. Eu preciso ter uma decisão na minha vida. Porque tem muita gente que fica em cima do muro. Ah, eu gosto da igreja, mas eu também gosto de uma música do mundo. Eu gosto da igreja, mas eu gosto de fazer isso que Deus não se agrada. Eu gosto da igreja, eu gosto do meu ministério, eu gosto de pregar, eu gosto de cantar, eu gosto de tocar, mas eu também gosto desse tipo de roupa que Deus não agrada. Então, nós precisamos parar nossa vida e pensar assim: o que eu quero para minha alma? O que eu quero para minha alma? Não é sobre o que eu quero. Irmãos, eu posso dizer assim, em relação às coisas materiais, tudo vai acontecer de forma assim natural. Deus, as pessoas que vivem para Deus carregam uma leveza na alma tão grande que as coisas vão acontecendo assim de forma muito especial. Mesmo aquela pessoa passando por luta, mas ela sabe que aquela luta no trabalho, na escola, aquilo ali não chega nem perto da luta que aquela pessoa tem espiritualmente falando para vencer o pecado. Às vezes, a gente considera uma luta material muito maior do que uma luta espiritual. Sabe por que isso? Porque às vezes nós não estamos acostumados a encarar as lutas espirituais da nossa vida. Então precisamos de voltar a Deus enquanto é tempo, todos nós, pensarmos mais sobre a nossa responsabilidade diante da nossa salvação e analisar nossa vida, não nos enganar, porque muita gente às vezes pensa que está indo para os céus, mas as atitudes dessa pessoa não vai levar essa pessoa para o céu. Entenderam, irmãos? Então vamos pensar sobre isso e pedir a intervenção de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó na nossa vida, para a gente ter uma verdadeira mudança mesmo, sabe, espiritual, de mente, de olhar, uma mudança de concepção de vida espiritual mesmo, para que nós possamos entender que é muito melhor lutarmos com Deus ao nosso lado do que ficarmos, muitas vezes, quebrando a cabeça, lutando, sofre, porque Deus fica em último plano. A igreja, a Santa Avó, a pessoa chora, tantas coisas acontecem, parece que Deus está tão longe daquela pessoa, porque ela quer depender do seu próprio entendimento, não usa fé, não usa um entendimento da doutrina que vem para nos auxiliar, e com isso muitas pessoas padecem. Então, como nós ouvimos o hino agora há pouco, grande é o Senhor. Não existe nada maior do que Deus, irmãos. Aquele problema lá que a gente acha que é grande, ele é muito pequeno diante do poder da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo, do poder que reveste essa igreja. Então nós precisamos confiar, acreditar e lutar pela nossa salvação. Tudo bem? Que os irmãos fiquem com essa mensagem no seu coração. Nós vamos ainda ouvir pelos nossos irmãos do coral, ou melhor, vamos ouvir pelos nossos irmãos da orquestra e depois o hino pelo coral e orquestra. Pela orquestra vamos ouvir o hino que tem o título Vamos Trabalhar.
Muito lindo, irmãos. A gente fica ouvindo, pensando, né? Os nossos irmãos músicos, o quanto eles se preparam para este momento. Cada nota, cada entrada, o tempo, cada um com a sua partitura ali, lendo as notas. E é especial, irmãos, porque isso nos leva a entender que no reino de Deus, Deus precisa que nós sejamos assim, muito semelhantemente à música. Mas como assim, semelhantemente à música? Os irmãos podem observar que são vários instrumentos, notas e momentos diferentes, mas que cada um fazendo a sua parte, tudo certinho, sai uma linda melodia. E na vida também é assim. Nós somos um tanto diferentes uns dos outros, mas se nós se amarmos de verdade e fizermos a nossa parte, nós fazemos a vida valer muito a pena. Na família, com os amigos, na igreja, nós vamos descobrir que a vida é muito boa quando nós fazemos a nossa parte. Faça a sua parte, confie em Deus, creia na sua palavra, confie na Santa Avó Rosa, no Santo Irmão Aldo. Eles têm coisas extraordinárias para dar para nós, mas nós precisamos querer receber. Vamos ouvir, irmãos, o último hino que será apresentado agora pelo coral e orquestra, intitulado Primaz, Divina Fonte do Amor.
eu quero fazer um agradecimento muito especial aos nossos irmãos coristas, músicos e regentes que vieram de outras congregações para, nessa ocasião, trazer, através da sua presença, do seu ministério, uma alegria muito grande aos nossos irmãos desta congregação de Regente Feijó. Muito obrigado mesmo pelo esforço que vocês fizeram, por se programarem para estarem aqui nesse dia. Com certeza ficará marcado um momento muito especial, onde provam muito o amor do seu ministério, a dedicação do seu ministério. Quero desejar, assim, muitas bênçãos na sua vida, que Deus possa iluminar sua vida, sua família, o seu ministério. Sirvam com amor, com satisfação, com prazer, porque eu posso dizer que seremos eternamente devedores ao nosso Deus, porque Ele tem nos ajudado tanto, irmãos. A Santa Avó, ela tem abençoado tanto a nossa vida. O irmão Aldo, ele tem nos ajudado tanto, mas tanto, que tudo que nós fizermos ainda vai ser pouco. Então, vamos fazer cada vez mais. Vamos ajudar mesmo com carinho, com amor, com prazer. Eu vejo que os nossos irmãos músicos e regentes têm um amor tão grande pelo seu ministério. Eu quero convidar vocês, os senhores, a ter esse mesmo amor, ou até ainda um amor maior, pela sua alma, pela sua salvação, pela sua vida com Deus. Sejam bons músicos, sejam bons coristas, bons regentes, mas sejam excelentes filhos de Deus. Porque daí sim, o seu ministério vai valer muito a pena e vai se refletir de uma forma tão linda na vida das pessoas e vai também refletir na sua própria salvação no reino dos céus um dia com Deus. Guarde a sua fé, guarde a sua coroa, vivam o que cantam, o que pregam, levem com vocês sempre um sorriso no rosto, alegria de Deus, né? Porque o apostólico, agora de forma geral, dizer a todos os nossos irmãos, o apostólico precisa ser alegre, feliz. O apostólico não pode ser triste. Qual que é o motivo da tristeza? Ah, pastor, estou passando por luta, por dificuldade, por problema, mas nós não somos apostólicos. Vamos passar por lutas, mas nós temos um Deus tão grande, temos santos tão poderosos do nosso lado. Agora, sabe por que muitas vezes a gente fica triste e estendemos aquela tristeza tempo na nossa vida? Porque nós esquecemos de convidar a Santa Avó, o Santo Irmão Aldo, a Virgem Maria, para lutar conosco. Daí a gente fica quebrando a cabeça, a gente vai para um canto, vai para o outro, acha que aquele problema não vai resolver, acha que está muito difícil, a luta é muito grande, e a gente não usa fé. Aí a gente sofre. E com o sofrimento, a gente leva tristeza. Então, chame a Santa Avó e fala: Santa Avó, segure na minha mão. Irmão Aldo, segure na minha mão. Convide o irmão Aldo para ir com você no seu trabalho. Convide a Santa Avó para ir com você na escola, para estar com todos na sua casa, com a sua família. Na hora de resolver uma situação difícil, Santa Avó, vem comigo. Sabe por quê, irmãos? Porque o poder das trevas está lutando de todos os modos, de todo jeito, para tirar a nossa alegria, para roubar a nossa felicidade, para roubar nossa paz. E a gente precisa se armar com a armadura de Deus, com a fé nos santos, nos anjos, e convidar eles para lutar com a gente. Aí a gente vence. Mas se nós queremos lutar sozinhos, não vai dar certo. Nós vamos ser derrotados. Não queira lutar sozinhos, irmãos. Chame a Santa Avó para lutar com você, porque a nossa luta não é contra os seres humanos, não é contra a carne. A nossa luta é a luta espiritual. É contra o príncipe das trevas. A nossa luta é muito maior
do que nós podemos imaginar. Às vezes alguém pode dizer, pastor, estou passando uma luta aí na minha vida. Essa luta não é comparável com a luta que nós precisamos travar todos os dias espiritualmente. Imagine, irmãos, um campo de batalha, onde do outro lado está o poder inimigo e nós estamos aqui deste lado. O poder inimigo está atacando, está usando de todas as artimanhas para nos derrotar. E o que nós vamos fazer? Precisamos buscar em Deus, na fé, a armadura dos céus, para a gente lutar contra o inimigo. E lutar todo dia, desde a hora que nós acordarmos até a hora que nós vamos dormir. Incansavelmente. Não darmos brecha para o inimigo de nossa alma. Tudo bem, irmãos? Então que todos fiquem na paz do Senhor. Os irmãos que irão viajar, façam uma excelente viagem, que a Virgem Maria protejam vocês na estrada, que possam chegar em casa, está tudo bem, que possam ter um ótimo domingo amanhã, uma ótima semana, cheia de luz, de alegria. Leve alegria, onde chegar, leve um sorriso no rosto. Isso é a atitude que deve existir no verdadeiro Filho de Deus, sempre, sempre. Tá bom, irmãos? Agora nós vamos encerrar a nossa reunião. Quero agradecer a presença de todos os irmãos. Obrigado por terem vindo aqui hoje na igreja. Que possam levar consigo a certeza de que nós precisamos lutar pela nossa alma, a certeza de que vai chegar um dia que nós vamos deixar esse corpo e nós vamos prestar conta com Deus. Então observe o que fazem todos os dias, como trata as pessoas. Você que é filho, jovem, como que está tratando a sua mãe? Lembra do mandamento, honrar pai e mãe. O primeiro mandamento com promessa de viver longos dias nessa terra. Então pensem sobre isso, trate bem as pessoas, da mesma forma que gostaria de ser tratado, trate as pessoas, leve o amor, leve a alegria, leve o bem, com certeza irão chegar no final, irão ter um acerto de contas com Deus muito tranquilo, enquanto muitos irão ter uma prestação de conta muito pesada, muito difícil, e muitos não conseguirão vencer. Então, este é um momento de reflexão, momento de pensar, porque é inevitável. Vamos estar diante de Deus um dia, tudo bem? Convido os irmãos que estão sentados para que se coloquem em pé, por gentileza. Vamos encerrar a nossa reunião, irmãos, com uma oração. Convido a todos para que fechem os seus olhos, por gentileza. Vamos orar. É o momento de nós falarmos com Deus. Ele está aqui nos ouvindo. Santa Voz está aqui, o Santo Irmão Aldo também, Maria Santíssima. Muitos santos e anjos estão aqui, estão nos ouvindo. Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai Celestial, graças te damos, Pai, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. O Senhor tem sido muito bom com todos nós. O Senhor tem feito de tudo pela nossa salvação, tem providenciado tudo. E de tantas providências, o Senhor enviou o seu próprio Filho, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crer não perca a salvação de sua alma, mas tenha vida eterna. Senhor Deus, abençoe o seu povo, a sua igreja, os nossos jovens, as nossas crianças, os pais, as mães, para que tenham sabedoria na condução dos seus filhos, da sua família. Abençoe os casamentos, os casais, para que se entendam, para que se amem de verdade e possam ser unidos no amor de Deus, para que seja um lar feliz, uma família abençoada, a extensão do reino dos céus nessa terra. E neste momento, ó Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir ao Senhor para que ajude toda a Igreja Apostólica, todos nós, a entender sobre a nossa salvação, sobre onde vamos passar a eternidade da nossa alma, o que queremos para a eternidade do nosso espírito, e que nós possamos pensar isso hoje, Senhor, enquanto é dia, enquanto é tempo, para que quando chegar a hora de deixar este corpo,
possamos ir morar nos céus, porque fizemos o que o Senhor nos pediu, fizemos a sua vontade, Pai querido. Eu me lembro daqueles que vieram aqui diante do altar e colocaram os seus nomes aqui. Eu não sei o que eles pedem, Pai Santo, mas o Senhor conhece muito a vida deles. Eu vi até crianças vindo aqui, quem sabe pedindo em oração pela sua família, pela sua mamãe, pelo seu papai, ou pelo seu irmãozinho ou irmãzinha, ou por si próprio. Senhor, coloque a sua mão sobre a vida deles, seja qual for o problema que estejam passando, problema de saúde, problemas espirituais, que eles possam vencer, porque o seu poder é muito grande, Pai. O poder da Senhora Santa Avó Rosa é muito grande, do Senhor, Santo Irmão Aldo, o poder que o Senhor recebeu de Deus é muito grande. Abençoe a sua igreja, o seu povo, os seus filhos. E os meus irmãos que estão aqui, cada um deles fazendo as suas orações, clamando, pedindo, muitos até agradecendo por tudo que já receberam nesta igreja. E os nossos visitantes também, Senhor. Muitos vieram participar desta santa reunião, não são apostólicos ainda, mas, Senhor, eu peço, toque nesses corações, para que eles possam entender nossa fé e, quem sabe, caminhar conosco, junto com a Santa Avó Rosa, com a Virgem Maria, com o Santo Irmão Aldo, neste caminho tão lindo que tem a sua vontade, Senhor. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos, coristas, músicos, desta congregação e de outras congregações que vieram para realizar este evento hoje aqui na congregação de Regente Feijó. Senhor Deus, cuide deles na viagem, que eles possam chegar em casa bem e que possam ter dias maravilhosos sobre essa terra. A nossa gratidão a todo o reino dos céus pela reunião de hoje, pelos hinos que foram apresentados, pela orquestra. Abençoe cada músico, cada regente, cada corista, mas também ajude o nosso povo, todo o nosso povo, Santa Avó, os diáconos, as diaconisas, que ajudam em nossas reuniões, ajudam a cuidar do nosso povo, da nossa igreja, e a todos os nossos irmãos pastores, ajude a todos, nossos irmãos membros, para que tenham paz, alegria no seu coração, todos os dias, e cada um lute pela sua salvação. A todo o reino dos céus, a Mãe Virgem Maria, a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, ao Senhor Jesus, nós rendemos ações de graças, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.